Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, E nós estamos meditando hoje no livro de Atos, no capítulo de número 23. Paulo perante o Sinédrio. Diz o seguinte: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o fariseu o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui, assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não haverá ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este mandando para Cesareia. Este é mandado para Cesareia. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar.
E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Aleluia, Jesus. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. E tomando ele, pois o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E ele disse: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo que inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber acerca a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem
no pretório de Herodes. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, nós vejamos aqui, né, que depois daquela peleja toda da qual Paulo foi livre, né, por Cláudio Félix, colocando na prisão para livrar do povo, né, e Paulo ali preso, né, evidentemente aguardando um julgamento justo, né, 40 judeus, né, fizeram ali um voto, né, fizeram um voto jurando que contra eles com maldição, se eles quebrassem o jejum, o juramento, que eles queriam que Paulo fosse morto, queria matar Paulo, né? Fizeram ali um voto com juramento de maldição para que se quebrassem o voto, eles seriam amaldiçoados, mas esse juramento que não comeriam nem bebiam, ou seja, fizeram um voto com jejum, né, de matarem Paulo, né? 40 homens judeus ali fazendo uma cilada, armando uma emboscada, e o único jeito que eles tinham para matar Paulo, né, como eu disse ontem, na delegacia ou em uma delegacia, nenhum vândalo vai lá fazer as suas vadiagens, né? Todos os vândalos, né, de plantão, né, eles fazem as suas vadiagens, né, em qualquer lugar, menos na porta e no pátio da delegacia, porque eles estão a um passo de ser trancafiados, né? E o que eles fizeram para poder ver se conseguiria matar Paulo, né? Foram ali ao tribuno, não ao tribuno, foram ali ao centurião, pedindo para que marcasse uma audiência, né? Para que ele, falando com ele, né, ao tribuno, né, para que ele pudesse convocar de novo, né, que levassem Paulo lá, que ele queria ouvir de novo para poder acabar de concluir o inquérito, né? Eles foram a ele e passou isso para ele e exigiu isso dele, que ele fizesse isso porque eles queriam liquidar com Paulo, né? E aí o centurião, né, o tribuno, evidentemente, nessa situação toda, né, um sobrinho de Paulo ouvindo, né, foi lá e levou a conhecimento de Paulo, que estava preso, estava na fortaleza, né, estava trancafiado. E levou o conhecimento de Paulo, né, que os 40 judeus em jejum fizeram votos, né, de não comer e nem beber enquanto não tirasse a vida de Paulo, enquanto não matassem Paulo, né. E Paulo, sabendo disso, mandou, né, que fosse avisado, né, que ele fosse levado na presença do tribuno, para que o tribuno tomasse conhecimento das ciladas que os judeus queriam armar contra Paulo, né? Então vamos aqui agora novamente, né, na leitura da palavra para a meditação, né? Fizemos a leitura para que todos tomassem conhecimento, né? A leitura corrida, que é de praxe, nós fazemos, né? E agora vamos para a meditação, versículo por versículo, de acordo com a necessidade aqui, né? Necessidade e também o tempo que nos tem, que nos podemos fazer um vídeo só, né? Para que haja começo, meio e fim de cada vídeo, né? Paulo perante o Sinédrio, Atos 23, né? E pondo Paulo os olhos no conselho, né? Vamos pegar o último versículo aqui do versículo 22, porque ele faz parte do contexto, né? Paulo perante o Sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-os das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda
a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Ou seja, o sumo sacerdote mandou que os guardas que estavam ali do lado de Paulo, porque é de praxe no tribunal, 2 soldados do lado do acusado, do réu, ou do acusado, que para se tornarem réu, 2 soldados que ficam do lado, ele mandou que um deles esbofeteasse Paulo na boca, porque Paulo falou daquela forma. Paulo falou ousadamente em sua defesa, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E Paulo, evidentemente, fariseu, da tribo de Benjamim, profundo conhecedor e defensor da lei de Moisés, ele conhecia a fundo, ele sabia tudo acerca da lei, porque Moisés, o homem de Deus, o grande homem de Deus, Moisés, aquele que nos deu as leis, os estatutos e os mandamentos. Sem as leis, os estatutos e os mandamentos, Jesus não teria vindo, irmãos. Jesus veio exatamente por causa das leis, os estatutos e os mandamentos de Deus. Aliás, quando foi criado os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos, que resume-se em 10, Jesus estava junto com o Pai. Ele era o Verbo que se fez carne. As pessoas que pensam que Jesus só passou a existir depois que foi concebido no seio de Maria Santíssima e nasceu, mais de 1405 anos depois de Moisés, não tem um profundo conhecimento da Santa Palavra de Deus. Quando foi dado a lei de Moisés a Moisés, as leis, os estatutos e os mandamentos, Jesus ajudou o Pai a compor. Aliás, os 3 fizeram juntos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 fizeram juntos, porque os 3,
os três se formam em um, né? Se tornam em um. Então Jesus estava lá, né? E ele ajudou a criar e entregar nas mãos de Moisés a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E Paulo, sabendo que nos era prometido, né, por Jesus, a promessa do Pai. Ele seria morto, crucificado, ressuscitado, morto, crucificado, enterrado e ressuscitaria ao terceiro dia. E todo homem, né, todo ser humano, homens e mulheres, que aceitam a Jesus, que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que desce as águas batismais cumprindo toda a lei e a justiça, né? Aceita Jesus numa igreja chamada igreja evangélica, igreja de crente. Aceita Jesus numa igreja, é batizado nas águas, principalmente águas correntes, que é a forma que Jesus foi batizado. E tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo. E depois vive na sua igreja em perfeita comunhão com os irmãos, partindo o pão junto com os irmãos. E persevera até o fim. Ele tem do Pai esta promessa, né? A promessa da ressurreição dos mortos, né? E Paulo, sabendo que metade do conselho era de fariseus, ele sabia que a causa dele seria defendida pelaquela metade que era fariseus. Pelos saduceus não, porque eles não criam. E Paulo fora preso exatamente por esse motivo, porque ele pregava o Jesus crucificado. E Paulo, usado pelo Espírito Santo do Senhor, tocou exatamente na ferida dos fariseus, dizendo por que ele era acusado e por aquele povo que o acusavam. Porque o conselho estava ali para julgá-lo e defendê-lo, né? E defendê-lo, né? Mas quem queria eliminar ele eram os judeus que não tinha nada a ver com, que não eram do conselho, né? E havendo dito isto, houve dissensão, né? E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. É aqueles que falam que morreu, acabou, que só se vive uma vez. É verdade. Neste corpo físico mortal que nós nascemos, só se vive uma vez. Mas a vida eterna, o corpo vai para a terra, né? Mas a alma e o espírito volta para Deus. E o corpo sem a alma e sem o espírito, ele é morto, ele não tem vida, né? O que dá vida ao corpo é a alma e o espírito. E assim sendo, nós temos a esperança de vida eterna. Todo homem e toda mulher que morre em Cristo, ou seja, estando nos caminhos do Senhor,
ele permanece dormindo no pó até ao dia da ressurreição. Neste dia, ele será ressuscitado junto com a igreja de Cristo, que vai subir até Cristo, sem provar a morte. Os que estiverem vivos, na vinda do Senhor, iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Né? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em seguida estamos indo nós. Os que estiverem vivos, vivendo, permanecendo firme nesta palavra. Né? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Os fariseus sabem que há ressurreição, que há anjos e que há espírito. Aí está exatamente a grande oportunidade de Paulo serem libertos, né, de qualquer acusação, de ser livre, porque metade do conselho é de fariseus, né? Era de fariseus que criam nas coisas das quais Paulo era acusado. Ele tinha essa grande chance, por isso ele mesmo fazia a sua defesa, usado pelo Espírito Santo do Senhor de forma ousada. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E eu já disse, e muitos dos irmãos sabem, que as seitas, né, era uma de fariseus e outra de saduceus. As duas seitas mais ferrenhas, as grandes, as que tinham poder de julgar o povo e condenar, né, a vida, absolver para a vida ou condenar para a morte. Né? Essas duas seitas mandavam. E assim era feito. Né? E assim era feito. Só que dentro das seitas, tanto escriba como fariseus, tanto fariseus como saduceus, tinha os escribas, que eram os doutores da lei. Né? Eram os homens especialistas que entendiam das leis, né? Que tinha ali o que dava o respaldo jurídico para poder falar se aquilo era crime ou não, aquilo que o homem fazia, ou faria, ou tivesse feito. Né? É os que davam o aprofundamento da lei, né? É aqueles que aprofundava na acusação, pegava a acusação e trazia para o seio das leis para ver que tipo de acusação, que tipo de sentença receberia aquele acusado. Né? Os escribas eram os doutores da lei. Né? Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Eles criam, né, que o Espírito de Deus comunica com o homem e fala. Né? E fala no ouvido, fala no coração, principalmente no coração. Fala raramente também no ouvido, mas principalmente no coração. Né? Através dos anjos, dos profetas, mas fala. Né? E eles criam, e assim defendeu que Paulo não tinha cometido crime algum. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Ou seja, o tumulto era grande,
como o tumulto era grande, tudo era possível acontecer ali, né? Aí o que fez o tribuno, né? O juiz que estava no tribunal, ouvindo para poder julgar, para dar o veredito final, né? As duas, o povo da acusação fazia as acusações, né? Tinha os acusadores, os defensores e o juiz ali ouvindo para dar o veredito final. Mas como o tumulto crescia, ele tomou a decisão acertada. Quando chega nesse ponto, pega-se a polícia, né, o número que for necessário, e transporta aquele preso de um lugar para outro, para que haja mais segurança. Isso é feito, né? Isso é de praxe, é feito, ainda nos dias de hoje isso é feito, inclusive no nosso país. Transporta-se um preso de um lugar para o outro, para oferecer mais segurança, né? Mais segurança para o preso. E o Estado tem o dever e a obrigação, né, de proteger a integridade física do preso. Todo preso, né, após ser julgado, condenado, cumprindo pena, né, ou mesmo após ser preso, ser apreendido pela polícia, ele fica sob a tutela do Estado. O Estado tem a obrigação, o dever e a obrigação de proteger a integridade física e mental, né, aquela pessoa, o preso, né? A polícia lançou a mão, o Estado tem o dever e a obrigação de guardar ele são e salvo de todo tipo de ataque. E assim, né? É assim o tribuno fez. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?